Na perspectiva de compreensão do que nós chamamos quadros funcionais, é importante que ele contextualize o surgimento e as críticas em cima dos processos psicopatológicos. Esse é um ponto extremamente importante quando nós falamos na construção da gestalterapia. A própria gestalterapia, a própria construção da gestalterapia e a época, olhe bem, e a época que surgiu os conceitos fundamentais. Por que quando eu falo a época? Porque não pense que a gestalterapia ela surgiu de uma hora para outra da cabeça do Pells. Tudo é uma perspectiva de influência em cima de outros teóricos, desde os teóricos europeus. Olhe bem, Edmundo Husserl na fenomenologia, o próprio Franz Brentano na psicologia do ato, Jan Smuts na África do Sul, Pells esteve na África do Sul. Você vai ter o pessoal da escola da Gestalt através da ligação do Kurt Goldenstein, que também utilizava a escola da Gestalt na aplicação da psicologia, que a escola da Gestalt é uma aplicação na psicologia da estrutura, dos conceitos fenomenológicos, e o Pells começa a absorver tudo isso. Então, a gestalterapia, ela não surge exclusivamente nos Estados Unidos, no movimento da psicologia humanista. A gestalterapia, ela surge no contexto de influências. Dentro desses contextos, o que nós vamos ter? Vamos ter alguns movimentos que influenciaram vários teóricos da época. Inclusive, um contraponto da chamada psiquiatria tradicional, com o surgimento do Código Internacional de Doenças, o CID, olhe bem, e depois com o DSM-4, o Manual Diagnóstico Estatístico, e o que vai acontecer? Dentro desse sentido, você vai ter movimentos de construção. Quando nós falamos que a gestalterapia ela não nomeia os tipos de psicose, os tipos de neurose, ela nomeia os quadros funcionais, ansiedade, angústia, olhe bem. Então, nesse sentido, há uma possibilidade de compreensão, mas nem sempre foi assim. A gestalterapia surge um movimento norte-americano também, permeado pelo movimento norte-americano, chamado de contracultura. Você tem uma ideia, Pells, na década de 60, era idolatrado pelos hippies. Então, quando o Pells morreu, olhe bem, quando o Pells morreu, isso já na década de 70, ele foi, ele estava hospitalizado, precisaram fechar as ruas próximas ao hospital, tal é a grande movimentação, inclusive do movimento hippie, do movimento da contracultura norte-americana. Só que o que acontece? Esse contexto, ele produz uma compreensão, às vezes desvirtuadas dos processos psicopatológicos, e também uma má compreensão da própria teoria da gestalterapia. Quando nós falamos das potencialidades organísmicas, quando nós falamos das potencialidades das pessoas. Agora, vai acontecer um fator interessante por trás disso, que é, de um lado, você vai ter o movimento da psiquiatria tradicional, tanto que quando você vai estudar psicopatologia, hoje em dia, você vai ter uma psicopatologia psicanalítica, uma psicopatologia de cunho psicológica, você vai ter uma psicopatologia psiquiátrica, médico-psiquiátrica. No entanto, o que acontece? Há diferenciações. O próprio surgimento do DSM, inclusive nas suas atualizações, nós estamos no DSM-5 agora, olhe bem, você vai ter ali um conjunto de sintomas que você não pode provar como psicopatologia, mas está lá. Está lá como diagnóstico. Então, a grande crítica ao DSM, principalmente ao DSM-5, é justamente uma tentativa de enquadrar o indivíduo em situações psicopatológicas. O melhor exemplo disso é que você pega o novo DSM e vai estar lá o luto. O luto como um manual de diagnóstico, olha só. E o luto como um conjunto sintomatológico que caracteriza um possível transtorno. Então, a crítica que se faz vem desde a década de 50. Inclusive, quando foi lançado no final da década de 50 um livro de um psiquiatra, do médico norte-americano chamado Thomas Sachs. Thomas Sachs, ele escreveu um livro chamado O Mito da Doença Mental, para criticar os pares dele. Os pares médico-psiquiátrico, psicanalítico, o movimento psicanalítico tendencioso a uma estereotipação
do indivíduo. E no livro, né, no Mito da Doença Mental, ele vai questionar. Ele diz que, olha, não existe uma doença mental, porque doença se caracteriza por uma sintomatologia específica de cunho, né, também corporal, mas que você pode identificar claramente. E ele vai dizer, olha, a criação do processo histérico, né, como o CID-10, por exemplo, né, classificação internacional, né, de doenças, vai colocar a histeria, né, como um processo psicopatológico. Olhe bem, então a crítica do Thomas Sachs era a exacerbação de um possível poder de enquadramento das pessoas em possíveis, olha só, em possíveis patologias não diagnosticadas, né, como algo efetivamente como corporal, doença, no modelo médico. Então, muitos dos sintomas que nós temos no DSM, por exemplo, você não pode, não é algo palpável. A crítica que se faz é essa. Não é uma questão da negação da existência dos quadros funcionais. Entendam isso. Né? Nós sabemos hoje, com os avanços da neurociência, que esses quadros funcionais existem, inclusive quando nós estudamos neurociência cognitiva ou neurociência aplicada, você vai ver a questão dos neurotransmissores, como é o papel dos neurotransmissores nesse conjunto, no aparecimento desse conjunto sintomatológico.